Comissão de Defesa do Consumidor do Senado Federal aprova projeto que amplia restrições ao tabagismo. Estabelecimentos comerciais receberam em sessão solene o certificado Comércio Nota 10. Alunos da FATEC de Jacareí realizaram um estudo sobre resíduos sólidos produzidos no município. Entre os nossos convidados, receberemos o jornalista Márcio Martinelli. E no segundo bloco, vamos conversar com Nicolas Araújo, do Cineclube Jacareí. Notícias e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Terça-feira, 4 de dezembro, bom dia para vocês que nos acompanham aqui na TV Câmara Jacareí. Começa agora mais uma edição do nosso telejornal, que como sempre se inicia com o nosso giro de notícias. Você fica sabendo o que acontece na Câmara e no Senado Federal, além também dos destaques aqui da cidade de Jacareí. Bom, o Ministério Público vai à Justiça por recolhimento de animais abandonados em Jacareí. É a manchete do Jornal Diário de Jacareí, Leilane. De acordo com as informações do Ministério Público, a situação quanto às providências relativas à causa teriam se agravado nos últimos 2 anos. Apesar do município ter incluído na lei orçamentária de 2017 recursos ao atendimento do Plano Municipal de Manejo dos Animais. Então, eles entraram com liminar que obriga a Prefeitura a recolher animais de pequeno porte abandonados, maltratados, mortos ou vítimas de qualquer outro tipo de violência. Tá aí, então, notícia voltada à causa animal aí. Bom, a Prefeitura recolhe e tem que levar lá para o abrigo lá. Vamos ver como que vai ser a aplicação disso na prática. Muito bem, próxima manchete, Jornal O Vale. Jacareí realiza mais de 900 testes contra HIV e sífilis, né? No último sábado tivemos aí o dia D do novembro, estava ligado também à questão da saúde do homem e também já entramos no Dezembro Vermelho, que é a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A Secretaria de Saúde registrou em campanha contra HIV e sífilis mais de 900 testes rápidos. De acordo com a Prefeitura, foram 828 testes nas 18 unidades de saúde, além de 107 realizados na UPA infantil. Nessas unidades, além dos testes, foram distribuídos de forma gratuita preservativos. Próxima manchete do Senado. Morte de Chico Mendes há 30 anos. Despertou no mundo a consciência ambiental. Olha só, já 30 anos da morte do ambientalista, seringalista Chico Mendes. Pois é, entre os legados concretos que ele deixou para o nosso país, se destacam as reservas extrativistas. Foi pouco depois do assassinato que o então governo do presidente José Sarney, que foi de 85 a 90, implantou aqui no país essa área de proteção que só pode ser explorada pelas populações tradicionais para a subsistência. A primeira reserva extrativista foi demarcada em 90, no entorno do Charupi, e ganhou o nome, então, de Chico Mendes. Tá aí. Próxima manchete. Agência Brasil, o mercado reduz de 4,94% para 3,89% a estimativa de inflação para 2018. Que caiu pela 6ª vez seguida, né? Olha aí. De acordo com a pesquisa do Banco Central, que foi divulgada ontem, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo deve ficar, então, em 3,89%. Na semana passada, a projeção estava em 4,94%. E para o ano que vem, a projeção da inflação passou de 4,12% para 4,11%, caindo um pontinho aí, então. Bom, depois do nosso giro de notícias, vamos voltar aqui para a Câmara Municipal. Quem está conosco é o jornalista Márcio Martinelli. Ele conversa com a gente sobre a ordem do dia da sessão ordinária de amanhã. Bom dia, Márcio. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que assistem o Bom Dia Jacareí. Vamos ter amanhã, então, alguns projetos essenciais para a cidade, projetos que já estavam no aguardo já faz um bom tempo, de uma certa polêmica em relação à legislação. A gente já pode ir falando do projeto. Os projetos, temos 4 projetos do prefeito Isaías Santana, que novamente faz a reestruturação de algumas pastas indiretas do Executivo. Então você vê aí na sua tela, aí está especificamente em relação à Fundação Cultural, os outros em relação ao IPMJ, ao SAI e também à Fundação Prolar. Estes 4 projetos do prefeito Isaías Santana vêm para tentar corrigir uma questão que começou em
aliás, começou há muito tempo, né, mas em maneira geral, ela teve uma demanda do Ministério Público Estadual em fevereiro deste ano, quando os órgãos apontaram que novamente Jacareí possui uma falha na legislação em relação aos cargos comissionados. Né? De acordo com o Ministério Público Estadual, Jacareí ainda possui cargos em comissão, além de forma excessiva, em atribuições erradas. Né? Ou seja, os cargos em comissão que devem especificamente servir para chefia, assessoramento e direção estavam fazendo questões de gerência, entre outras questões que cabem mais a cargos efetivos do que propriamente de cargos em comissão. Então, em fevereiro deste ano, o Ministério Público Estadual entrou com essa ação. O Tribunal de Justiça aceitou liminarmente e isso ficou pausado desde então. Então, desde o começo do ano, o prefeito não podia, em alguns sentidos, exonerar nem contratar e isto estava, digamos assim, trancado. E essa decisão foi tomada recentemente e a decisão do Tribunal de Justiça foi justamente para que a exoneração de todos esses cargos, todas as pessoas que estavam preenchidas nestes cargos acontecesse e que fosse regulada essa situação. Então os projetos vieram, né, esses 4, lembrando que são outras pastas também, mas vai ficar para a semana que vem. Para esta semana, somente Fundação Prolar, Fundação Cultural, SAI e PMJ. Então, de uma maneira geral, esses projetos vão vir aqui para a Câmara amanhã, os vereadores vão analisar, também de uma maneira bem sucinta, porque o projeto ele mexe em bastante coisa, ele exonera vários cargos em comissão, cria alguns outros efetivos, transforma alguns em comissão para efetivo de confiança, que é quando o servidor efetivo pode preencher politicamente um cargo em comissão, mas tem que ser efetivo. Cria algumas funções gratificadas, as chamadas FGs, faz alguns remanejamentos de terminologia, né, porque o que era antes-gerência, que não pode mais, passa a ser unidade, o que era antes passa a ser também departamentos, ou seja, ele troca alguns nomes tentando adequar a legislação vigente, e aí vamos ver o que os vereadores pensam amanhã a respeito desse assunto. Já há uma informação de que há algumas críticas em relação a alguns cargos criados, como o cargo de assessor. Assessor é puramente assessor mesmo, não tem assessor de mais nada, é só assessor. Então, alguns vereadores já demonstraram alguma insatisfação em relação a estes cargos, por ser salário alto, por ainda ser comissionado, por ter uma quantidade grande de assessor. Então, existe uma movimentação em relação a esse assunto. Existe também uma crítica dos vereadores que vai acontecer amanhã, eles vão acabar falando sobre isso, que é a retirada de alguns cargos que não foram supridos de outras formas. Então, por exemplo, assessor de imprensa. Na Fundação Cultural existia um assessor de imprensa, não existe mais. Existia um assessor comunitário, não existe mais. E não houve nenhum tipo de outro cargo que tivesse uma atribuição semelhante para fazer esse tipo de trabalho. Então, teoricamente, é claro que isso vai depender do Executivo. De repente, ele remaneja, né, ele faz alguma questão da pasta principal e remaneja para a Fundação Cultural. Mas, de uma maneira geral, no projeto como está agora, este novo projeto, não existe um assessor de imprensa na Fundação Cultural. Assim como não existe em outras pastas também, da relação indireta. Então, como fica a questão da divulgação? Então, os vereadores provavelmente vão tocar nesse assunto amanhã e vamos ver o que acontece para tentar finalizar essa novela que já vem de muito tempo. Já vem inclusive da gestão passada, né? Já havia um problema em relação a essa questão dos cargos na gestão do prefeito Hamilton Ribeiro Mota, que ficou também travado, houve exonerações, houve contratações. O Isaías tentou corrigir no começo de 2017, quando veio aqueles projetos que reestruturavam todas as pastas do Executivo e de repente, novamente, mais um problema. Vamos ver se dessa vez o prefeito consegue ajeitar o quadro de servidores, balanceando comissionados com efetivos e também que as atribuições sejam corretas nesse sentido. Só reforçando, a IPMJ, Fundação Cultural, o SAI e a Fundação Prolar, né, que são os 4 órgãos indiretos da Prefeitura. Para a semana que vem, no dia 12, teremos os outros 4, talvez mais importantes, que é no caso da educação, mobilidade urbana, infraestrutura e gabinete do prefeito, que parece-me que constitui uma grande parcela maior de cargos em relação a isso. Mas para essa semana vamos trabalhar, e lembrando que esses projetos estão todos em regime de urgência, né? Nós temos 2 sessões para acabar o ano e nós temos 8 projetos. Tem que ser votados nessas 2 sessões. Tem que ser votado nessas 2 sessões. Não teremos sessões extraordinárias. Ou teremos sessões extraordinárias, exatamente. Então, está aí no fio da meada, né? E precisa ser agora, né? Se isso passar para o ano que vem, pode acarretar algumas questões burocráticas mais graves. Então, vamos ver o que vai acontecer amanhã. É bastante importante como acontecerá essa discussão amanhã.
Tá certo. Tudo bem. Bom, a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou nesta manhã o projeto que amplia as restrições ao tabagismo. De acordo com a proposta, o motorista que fumar em veículo com menor de 18 anos será multado. As despesas diretas com saúde dos fumantes chegam a 23 bilhões de reais por ano, sem contar gastos indiretos com mortes, aposentadorias precoces e faltas ao trabalho. Os dados são de uma pesquisa de 2015 da Fundação Oswaldo Cruz e foram usados pelo senador José Serra na justificativa do projeto que amplia o rigor contra o tabagismo. Hoje, a propaganda de cigarro não é permitida nos meios de comunicação de massa. A proposta estende a proibição aos locais de venda. O texto estabelece que a embalagem dos produtos terá de ser padronizada, mantendo as advertências quanto a riscos à saúde dos fumantes. Fica proibida a adição de substâncias sintéticas e naturais que modifiquem o sabor ou o aroma do cigarro. O motorista que fumar ou permitir o uso do cigarro em veículo que transporte pessoas menores de 18 anos será punido com multa e pontos na carteira. A infração será considerada gravíssima. O projeto foi aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor por 4-3 e agora será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais. A senadora Ana Amélia votou contra o projeto, citando impactos na receita de municípios produtores de tabaco. Em torno de 600 mil pessoas dependem dessa produção. Lembrando também que hoje 40% do cigarro consumido no Brasil é contrabando e a ele não há nenhuma fiscalização. É questão de tempo, cigarro vai ser uma coisa banida, superada, até voluntariamente. Eu creio que quem trabalha na indústria de tabaco tem que começar a procurar uma outra alternativa. Aí, as legislações em relação ao cigarro cada vez mais restritivas. Olha só uma nota agora, as 41 vagas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde ao programa Mais Médicos em Jacareí foram preenchidas, né? 20 profissionais já entregaram a documentação, ainda estão em fase de regulamentação, entrega de documentação, 8 já estão atuando, né? Desses que estão atuando, 5 novos médicos iniciaram seus trabalhos ontem, segunda-feira, nas unidades de saúde da Cidade de Salvador, Vila Zezé, Jardim Holanda e Santo Antônio da Boa Vista. Outros 4 profissionais já estão atuando desde a semana passada no Parque Meia Lua, Jardim do Vale, Igarapés e Parque Brasil. Então, 20 entregando documento, aí faltam alguns ainda apresentarem sua documentação e regularizar. A previsão acho que é até o dia 14, se eu não me engano, para que todos os médicos do Mais Médicos já estejam atuando na rede pública de Jacareí. Bom, vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo nos próximos dias com o CPTEC INPE. Muito bem, hoje terça-feira, teremos uma terça-feira com sol, praticamente sem nuvens, o calor deve aumentar na cidade, a umidade relativa do ar fica aí em volta de 44% e a previsão, apesar de umas nuvens escuras aí no final da tarde, é que não teremos chuva nesta terça-feira. A mínima fica em 17 graus e a máxima pode chegar aos 28. Amanhã, quarta-feira, o tempo fica mais abafado, teremos algumas nuvens na cidade que podem provocar pancadas rápidas de chuva, sobretudo aí na parte da tarde. A umidade do ar fica em 51% e teremos 31% de probabilidades de chuva, temperaturas variando entre 20 graus de mínima e deve ficar mais quente, mais abafado, chegando aos 30 de máxima. Bom, a gente, voltando aqui com mais, tem mais um projeto, então ao todo serão 5 projetos discutidos e votados na sessão. Exatamente, o último projeto que deve ser também estritamente analisado, não tem como pular, porque é a segunda discussão da LOA, Lei Orçamentária Anual. A primeira discussão foi na semana passada, aprovado por unanimidade, todos os vereadores aprovaram. Não muda muito daquilo que a gente vem comentando já há bastante tempo, né? O orçamento da cidade para 2018 era de 1,05 bilhão.
E a estimativa para 2019 é de 1 bilhão e 260 milhões, ou seja, tem um acréscimo de 20% em relação a este ano de 2018. É claro que isso é uma estimativa baseada em alguns dados que o Executivo fez. Então isso a gente tem que aguardar para ver se a arrecadação municipal será aproximadamente nesse sentido. E o mais importante nessa LOA, na Lei Orçamentária Anual, é a questão das emendas impositivas, que é que a população tem que ficar atenta em relação ao dinheiro, aos recursos, aliás, né, que o vereador consegue alocar para determinados locais da cidade pela primeira vez, de forma inédita. Isso está acontecendo em Jacareí. Ou seja, os 13 vereadores já demonstraram em quais locais a cidade deverá receber alguns recursos, tanto para a saúde quanto para outros locais. Isso foi colocado na LOA, que é esse projeto que vai ser novamente discutido amanhã, na quarta-feira. Então é extremamente importante que a população fique de olho aonde que o seu vereador, aonde que todos os vereadores estão alocando esse recurso, que no total representa quase aproximadamente 800 mil, 850 mil, não me recordo muito bem agora. Né? Metade disso tem que ser obrigatoriamente para a saúde e a outra metade da maneira que ele achar melhor alocar este recurso. Lembrando que as emendas impositivas, elas já não está com o vereador, né? O dinheiro ainda não está disponível para as entidades, para a saúde, enfim. Então isso é preciso ser acompanhado durante o próximo ano, depois que os impostos forem colocados no caixa da Prefeitura, do Poder Executivo. Exatamente, esse dinheiro em nenhum momento chega para o vereador apenas indica que é lá que o recurso precisa chegar. E cabe ao prefeito determinar o tempo, a forma, a maneira como isso vai acontecer. Isso deve ser feito estritamente por forma do prefeito. O vereador não consegue, não é atribuição do vereador, né? A separação dos poderes serve justamente para isso, para que o vereador também não interfira nesse nível administrativo no executivo. Então cabe ao prefeito agora pegar esse recurso e saber quando, como e de que forma será utilizado. Bom, 11 estabelecimentos comerciais que estão há mais de 10 anos aqui em Jacareí foram homenageados em sessão solene e receberam o certificado Comércio Nota 10. A Maria Bernadette começou um pequeno negócio dentro de uma cantina escolar e o sonho de ter um comércio próprio cresceu rápido. Hoje ela comemora 13 anos do seu restaurante. Nessa cantina, eu não levei 30 dias para trazer as pessoas para comerem. E agora eu já estou com 13 anos e não quero parar, não tenho vontade de parar, porque gosto muito do que faço. Ao todo, 11 estabelecimentos comerciais com mais de uma década de atividade em Jacareí foram homenageados com o certificado Comércio Nota 10. A solenidade foi instituída por um decreto legislativo de autoria do vereador Fernando da Ótica Original, que destaca a importância dessa atividade. Jacareí emprega mais de 50% somente na questão do comércio. Então perceba o seguinte, quanto é importante o fortalecimento do comércio. Então eu tenho reivindicado fortemente para que a administração faça um investimento maciço na questão de dar incentivo para o comerciante. Diversos setores do comércio jacariense foram representados, entre eles a área educacional. Eu acho que educação é tudo, né? É claro que nós educadores somos um pouco utópicos, né? Porque a gente sempre quer o máximo de educação. Mas eu acho que principalmente a alfabetização, ela é fator de inclusão das pessoas na sociedade. Os homenageados também lembraram que ser comerciante é um desafio que vale a pena. É um grande desafio, mas vale a pena, porque todos os dias você está sempre conhecendo pessoas novas, pessoas diferentes. E para a gente é uma alegria, né? A cada cliente que entra, para a gente é uma honra poder atendê-los. Para a presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, há necessidade de estimular o consumo local, a fim de fortalecer o comércio e a economia da cidade. A gente ainda não tem uma certa clareza do que nós temos na nossa cidade. E muitas vezes nós buscamos fora da nossa cidade pelo desconhecimento. Então que nós possamos ter esse comércio bem detalhado, né? Porque eu acho que tudo que a gente procura, a gente deve achar na nossa cidade, não fora, né? Representantes do Poder Executivo, Legislativo, amigos e familiares presenciaram mais que a entrega de certificados. Presenciaram a emoção dos homenageados ao terem seu esforço reconhecido. Para mim está sendo uma felicidade enorme, mesmo porque eu estou aqui com a minha família, todos mais felizes que eu,
E você não pode imaginar o orgulho que eu estou tendo por estar recebendo essa homenagem de vocês. Aí. Parabéns, né, aos comerciantes que estão há mais de 10 anos, né? 10, teve gente que está há 10, Comércios 20, a mais 30, tempo gente que ainda. está há muito tempo aqui na cidade, colaborando para a cidade e lutando, né? Porque o comércio é um desafio, como uma das homenageadas falou. É um grande Edições desafio. anteriores já foram até premiados comerciantes que já estão... Aquele comércio está quase 100 anos ou mais de 100 anos aqui na cidade de Jacareí. A gente Agora vai cultiva, diminuindo esses de 100 anos, mas... A gente vai cultivando nessa questão. Tem comércios aqui extremamente tradicionais na cidade. Sim. Bom, e falando em sessão solene, hoje tem uma sessão solene também especial que entrega o título de cidadão para o Jaime Allen, um músico aqui que não é de Jacareí, mas vai ser considerado cidadão jacareense. Exatamente, é um projeto de autoria do vereador Rodrigo Salomão, foi aprovado alguns meses atrás. E esse projeto também, bastante simples, toda vez que a gente grava, né, faz algumas gravações de entrevista, de depoimentos, para que isso passe na sessão solene de hoje à noite, e é importante que todos eles falam que faz tempo, aliás, demorou para que esse projeto chegasse. Né, de acordo com eles, o Jaime já fez um trabalho gigantesco, musicalmente, não só no Brasil, mas não só em Jacareí, como também no Brasil. Então fica aí, hoje ele vai comparecer, provavelmente vai até rolar algum som. Ele já manifestou um interesse de fazer algum som na sessão de hoje. Lembrando, como você disse, ele não é de Jacareí, ele é de Franca, nasceu em Franca, foi criado um tempo em Ouro Fino e depois veio na infância aqui para Jacareí. Então ele passou um bom tempo da sua parte musical aqui na cidade. E o Jaime Allen, para quem é um pouco relacionado da área, principalmente da área mais, digamos assim, essa área musical mais sertaneja e também mais MPB, né? Porque ele começa no ramo sertanejo caipira, depois parte para MPB e aí extrapola para bossa nova e está tudo na biografia dele lá. É importante como não tem um segmento específico, ele está em todas as áreas nesse sentido. E ele vai passar um pouco da vida dele, tem uns vídeos que mostram muito do trabalho dele com a Maria Bethânia, 30 anos de produtor musical com a Maria Bethânia, depois acabou voltando para suas origens aqui com a esposa Anair e permanecendo com ela, fazendo o seu trabalho. Então, aguardando, hoje está todo mundo convidado em relação à entrega desse título de cidadania para o Jaime Allen. 19 horas, a partir das 19 horas. Às 19 horas. Lembrando também, ao vivo, lembrando também que, acho que é válido a gente já lembrar, na quinta-feira tem o encerramento do Câmara Jovem, né, a 15ª edição do Câmara Jovem. Quinta-feira pode acontecer às 19 horas também, aqui no plenário da Câmara Municipal. Amanhã, durante a sessão, tem alguma sessão solene? Não. Amanhã é só sessão ordinária para tratar dos projetos do Executivo mesmo. Tá certo. Tá aí. Então, não se esqueça, amanhã você acompanha a 40ª sessão ordinária. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta receberemos o Nicolas Araújo, do Cineclube Jacareí, que vai falar sobre o prêmio Corvo de Gesso 2018. Bom dia, Jacareí. Volta já. O Procon de Jacareí está disponível para atender a você, consumidor. Receba orientações sobre a documentação necessária para consultar os seus direitos através do telefone 3955-2500 ou pelo e-mail procon@jacareí.sp.gov.br. O Procon de Jacareí está localizado na rua Luiz Simon, número 222, na região central, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.
A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do mosquito. Por isso, é comum que as epidemias de dengue ocorram no verão ou após períodos chuvosos. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular. Pneus e materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Fala aí, rapaziada, suave na nave. Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Agora, neste segundo bloco, quem está conosco é o Nicolas Araújo, do Cineclube Jacareí. Bem-vindo, Nicolas, ao nosso programa. Bom dia a todos. Faz tempo que o Cineclube não vem aqui ao Bom Dia, a gente está sempre acompanhando. Não vem alguém aqui, porque toda quinta-feira o Rodrigo Romero traz as dicas, né, do cinema de quinta. Queria que, antes da gente falar do Corvo de Gesso, que é o grande, né, momento, acho que para o Cineclube é um dos grandes momentos, a premiação do Corvo de Gesso. Queria que você recuperasse com a gente um pouquinho a trajetória do Cineclube Jacareí e falasse um pouquinho para a gente sobre ele. Então, o Cineclube do Jacareí nasceu já faz 11 anos, né? Em setembro de 2007, que a gente teve a primeira sessão, a primeira reunião do grupo, e desde então a gente vem passando filmes, né, curtas-metragens, longas, na Sala Mário Lago, né, todas as quintas-feiras, 7 horas da noite, faça chuva ou faça sol, né, e começamos com uma pegada trash, né, exatamente para utilizar o espaço público, né, para dar visibilidade àqueles que não têm oportunidade de poder ter o filme, né, o curta-metragem ou até mesmo longa, exibido no circuito nacional, no cinema. Então o Cineclube sempre teve esse espaço disponível para quem quisesse pôr seu filme, por mais que fosse de baixa qualidade, zero orçamento, enfim. Então os longas também que a gente escolhia era nessa pegada, os filmes B, filmes trash, né, que ninguém gostava de assistir, porque às vezes era muito ruim e tal, né? Então o Cineclube teve esse intuito no começo. Com o tempo, a gente começou a passar filmes mais famosos, né, mais populares, exatamente para poder atrair público, né, para diversificar o nosso gênero, né, o nosso trabalho com os curtas e os longas também. E até hoje o Cineclube está aí firme e forte, né, com o apoio da Fundação Cultural, do comércio local aqui de Jacareí também,
né? Então, filme forte aí, 11 anos. Esse cinema de quinta não era então só porque era na quinta-feira, mas também tem a ver com quinta categoria, com esse tipo de coisa? Exatamente, era um trocadilho, né? Quando a gente pediu a Sala Marulac para fazer as sessões, o dia que tinham disponível lá na Fundação Cultural era as quintas-feiras. E aí, como o nosso intuito era passar filme de quinta categoria, né? Filme Z, filme B, então vai cinema de quinta. E ficou até hoje, né? Todas as quintas estamos lá. Mas não é só essa questão do cinema de quinta, sempre tem alguma coisa por trás, né? Algum ensinamento, alguma coisa que vocês discutem e levam, né? Não é só o cinema trash mesmo, de quinta categoria, sempre tem alguma coisa que pode acrescentar. Sim, por isso que, como todo cineclube, né, a gente promove um debate no fim das sessões, né? E esse debate vem exatamente para a gente poder passar um pouco do conhecimento do cinema. A gente praticamente se tornou uma família, né? Muitos dos nossos cinéfilos vão lá por causa do ambiente descontraído, aconchegante, né? Muitos vão por causa disso. E aí um ou outro, quando gosta de um filme, poxa, eu pesquisei, o diretor teve esse problema durante a filmagem, não era para ser esse ator, era para ser outro, foi indicado ao Oscar, não foi. Então sempre tem um pouco dessa informação, dessa troca de contatos, né? Sempre depois do debate. E um grande lance também de vocês é que não só formou público, como muita gente nesses 11 anos, hoje está aí produzindo, né? Eu não vou acabar esquecendo, mas a gente tem o Vini Trash, que é o Vinícius Santos, já fez um montão de coisas, muitos outros. A gente tem cinegrafista aqui da TV Câmara que começou também a se interessar lá no Cineclube. Enfim, muita gente que passou por lá, não só como público, mas que hoje está trabalhando com audiovisual. Sim, o Vini, né? O Vini foi um dos fundadores do Cineclube. Eu também, depois de um ano de membro do grupo, você é contaminado, você acaba querendo produzir filme também. Né? Alguns até vieram de fora, né? O Rodrigo Lira, que é o vice-presidente do Cineclube agora, ele começou a fazer os curtas na escola agrícola, quando ele era estudante do ensino médio. Né? E aí depois, quando ele se formou, hoje está na faculdade, ele entrou pro grupo, né? E tá firme e forte com a gente até hoje. Vários produtores, né, de Jacareí acabam mandando pra gente, porque a gente é um espaço, né? Como eu falei, é garantia que no Cineclube o seu filme vai ser exibido, né? Podendo concorrer ou não ao Corpo de Gesso, mas vai ser exibido. Então é um espaço, né, que a turma usa e a gente agradece, porque fomenta um pouco a produção aqui de Jacareí, né? O debate, conhecimento, por aí vai. E quantas pessoas hoje fazem parte desse grupo do Cineclube? O grupo hoje, entre 6, 7, 8 pessoas, né? Porque tem umas pessoas que estão afastadas por causa do trabalho, né? Não dá. O grupo, por não ter fins lucrativos, né, a gente não ganha nada. Pelo contrário, a gente até acaba gastando ao longo do ano um pouco do nosso dinheiro. Hoje tem 6, né, fixos, sólidos ali no grupo. Tá sempre assim, né? Então, filme forte, cada um cobre o... Fora a plateia que tá ali toda quinta-feira. Fora a plateia ajuda bastante a gente, né? Tanto que tem uma categoria, né? Um prêmio especial, que é o Cinéfilo do Ano. O cinéfilo que mais vai nas sessões, que mais debate, que mais ajuda a gente, né? Uma vez no mês a gente tem a sessão Comes e Bebes. A gente compra os salgadinhos, refrigerantes, serve pra turma lá. E tem uma cinéfila que deu essa ideia e ela que ajuda a gente, que é a Marina. Né? Então, eles estão ajudando sempre a gente, né? Às vezes participa da nossa produção, né? Quando a gente faz. Também mandam dicas de filme pra gente exibir. Então, o cinéfilo é um público muito fiel nosso, né? Sempre tá lá, mais de 20 pessoas toda a sessão. E a prova disso é que são mais de 10 anos crescendo, né? Sim, exatamente. Prova de que dá certo. A gente já volta a conversar com o Nicolas. Alunos da FATEC aqui de Jacareí apresentaram um estudo da composição gravimétrica dos resíduos sólidos produzidos aqui no município. Será que a população está descartando corretamente o lixo e aderindo às campanhas da coleta seletiva? Confira os detalhes na nossa reportagem. Felipe, Wellington e Fernanda são alunos do curso de Tecnologia em Meio Ambiente e Recursos Hídricos da FATEC de Jacareí. E sob a orientação do professor Luiz Gustavo, eles desenvolveram, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, o estudo da composição gravimétrica dos resíduos sólidos gerados aqui no nosso município. A ideia veio por meio de algumas reuniões com a Secretaria de Meio Ambiente, e a gente detectou que seria interessante fazer um estudo da gravimetria do município para entender quais são as demandas para o correto gerenciamento de resíduos sólidos da cidade. O aterro sanitário de Jacareí recebe, em média, 55 mil toneladas de resíduos sólidos por ano. O estudo aponta que cada munícipe produz aproximadamente 650 gramas diárias desse montante e revela o que os jacareienses mais descartam: papel e produtos do setor têxtil.
O que mais surpreendeu realmente na questão do que a gente encontrou no lixo foi ter sido assim, foi roupa em bom estado, roupa que poderia ter sido realmente doada, sacos que vinham com roupa sem contaminação cruzada, eles não estavam contaminados com outro produto, outro material, era roupa em bom estado numa sacola só com roupa. Então isso assustou muito a gente, quando a gente realmente viu, falando, gente, era no meio de uma campanha do agasalho, era na época que a gente estava engajado na campanha do agasalho e roupa sendo jogada fora, então isso assustou muito a gente. Jacareí apresenta um baixo volume de pilhas, baterias e eletrônicos descartados incorretamente. Porém, a quantidade de comida desperdiçada no município surge como uma questão preocupante. Não fugiu do parâmetro nacional de que o Brasil é o país que mais descarta alimento, é que a matéria orgânica é o resíduo mais gerado em Jacareí também. Então, quando a gente viu os números, a gente falou, nossa, uau, realmente isso, as pessoas jogam muita comida fora. Então, surpreendeu bastante nessa questão. A parceria entre o poder público e a instituição acadêmica, eu acho que foi o ponto assim, principal. E o produto, né, o que eles nos ofertaram, no estudo que eles fizeram, vai ser de suma importância para o município. Então, acho que isso é o que mais valorizou toda essa parceria. E o outro ponto ainda mais importante é que, com o tratamento mecânico que nós estamos fazendo aqui na usina hoje, a gente consegue separar, né, fazer mais uma triagem ainda e levar para a cooperativa de reciclagem de Jacareí tudo aquilo que as pessoas descartam indevidamente, né, porque foi no lixo comum, a gente levar para a cooperativa para ser reaproveitado, aumentando a renda deles. No evento, estiveram presentes representantes do Poder Público Municipal, o vice-prefeito Edgar Sazak e convidados. O professor Luiz Gustavo parabenizou o desempenho dos alunos ao longo do desenvolvimento do projeto, que levou quase um ano para ser concluído, e ressaltou que poucas cidades do país têm um estudo tão completo e direcionador para a otimização do gerenciamento de resíduos sólidos. A partir do momento que a gente começa a estruturar um planejamento para a cidade, a entender as demandas da cidade, a entender a gravimetria do lixo, a gente consegue dimensionar, né, se a quantidade de papel que é jogada no lixo, se é conveniente ter uma cooperativa ou não, se é conveniente ter uma cooperativa para plástico. Então a gente começa a dimensionar todos esses equipamentos, vamos dizer assim, esses equipamentos urbanos. E não é só geração de emprego de baixa renda, né? A área de gerenciamento de resíduos, você tem uma geração que pode atender com uma renda menor até uma renda, você tem gerentes, acaba sendo uma empresa ambiental, então você tem excelentes salários também na área de gerenciamento de resíduos. Interessante essa matéria, né? Mostra que... Entender o que estamos gerando, né, de resíduo diz muito a respeito da... E o interessante é que eles ressaltaram pessoas que durante a campanha do agasalho jogavam roupas em bom estado dentro do lixo junto com outros alimentos que não podiam ali ser recuperados. Então é importante a gente prestar atenção. O que a gente faz com o nosso lixo, né? Para onde o nosso lixo vai? Ele vai para algum lugar. Não sai do nosso planeta, né? Ele continua aqui no nosso planeta. Então, por isso a importância da gente ter um pensamento um pouco mais sustentável. Tem todo um potencial aí, né? A gente já entrevistou vários especialistas aqui que falam do potencial econômico do lixo, tanto para a geração de energia, né, com gás e tudo mais, e também a reciclagem, né? Olha só, deixa eu dar um alô aqui para o Milton, que está nos acompanhando, desejou uma excelente terça para todos nós. O Donizete Correia está elogiando, falando que bom jornal. E a Andréia Márcia Ferreira, parabéns, vocês sempre pensando no povo de Jacareí, parabéns aos comerciantes. Aí tem o Fred Cunha que está nos assistindo, a Cibele, a Cris, o Isaías, tem um monte de gente aqui nos acompanhando. A internet travou aqui, eu perdi vocês, mas eu sei que vocês estão aí. Continuem nos assistindo, você também pelo 61.4. Vamos voltar aqui com o Nicolas do Cineclube. Nicolas, são 9 categorias o Corvo de Gesso 2018. É a mesma quantidade do ano passado, crescemos um pouquinho esse ano, fala pra gente. São 9 categorias, né, mais as 4 especiais, 4 especiais da categoria ficção, né, e aí mais 2 prêmios especiais, que é o de homenageado e o cinéfilo do ano. É o mesmo número do ano passado, que ano passado a gente já reduziu, né, já tiramos defeito especial, tiramos showdown do público, mas é mais que no começo. No começo a gente entregou 12 troféus, hoje a gente está entregando 15 já.
Então, vira e mexe, a gente está se adaptando um pouquinho aí. Já deram ideia pra gente dar um prêmio para melhor categoria de curta de YouTube, né? YouTuber. A gente tentou ver se dava público, mas não deu muito certo. Mas enfim, são 9 categorias, né? Noir, que é uma categoria original nossa. Essa categoria eu queria que você falasse depois um pouquinho melhor, explicar o que é certo. isso. Então, é Noir, genericão, que são as paródias. Tem celular, minuto, estudantil, que é voltado para os alunos do ensino médio e Fundamental 2. Categoria musical, animação, documentário, ficção. E a ficção tem as categorias técnicas, né? Que é fotografia, edição, roteiro e direção. E Noir, o que é Noir? O pessoal me perguntou... Noir é uma categoria original nossa, né? Noir e genericão, são 2 categorias originais nossas. O Noir é aquele filme que você assiste e acaba não entendendo nada, você fica no ar. Né? É uma crítica que a gente fazia viajando. Exatamente, você fica viajando porque a gente acaba recebendo muito curta amador, né? E às vezes por inexperiência o cara errava na edição e a gente ficava, por que o cara queria fazer nesse filme? A gente não entendeu nada. Então ficou no ar, né, a ideia, e a gente meio que pra tirar uma sátira, né, com o cinema Nouvelle Vague, né, o estilo francês dos anos 60, a gente fez, é no ar, você fica totalmente sem entender nada. Essa é uma das originais. A outra é genericão, que é paródias, suecagens, enfim. Você quer fazer uma imitação de um programa de TV, de um filme, de uma série, de um vídeo da internet, você faz a imitação e manda pra gente. Uma coisa interessante é que concorrem pessoas de todo o Brasil, né? Começou com o Cineclube aqui de Jacareí, com as produções locais, mas hoje isso já tomou conta aí do cenário, né? Do circuito de cinema, de festivais, de premiações. Como é que funciona isso para vocês do Cineclube, que vem o crescimento disso tudo? Pra gente é uma imensa alegria, né? Uma imensa felicidade poder levar o nome de Jacareí pro Brasil inteiro e até fora, porque a gente já recebeu filme de Portugal, Paraguai, Argentina e Canadá. Mas o Brasil, assim, já faz uns 3, 4 anos que a gente tá com volume cada vez maior de filmes fora desse circuito aqui, São José dos Campos, Vale do Paraíba e São Paulo. A gente sempre recebeu muito curtas daqui, dessa área, né? E agora a gente recebe muito de Goiânia, porque Goiânia tem um circuito de cinema muito forte, Belém do Pará também, Rio Grande do Sul sempre teve, né? Então agora eles estão olhando um pouco mais para nós, Rio de Janeiro, como sempre, né? Que faz parte do eixo cinematográfico brasileiro, Recife também tem um polo cinematográfico lá muito forte, meio resgatando os circuitos regionais lá da primeira metade do século XX no cinema nacional, Brasília também, Minas Gerais tem bastante. Enfim, aí a gente acaba tendo um problema que às vezes eles não podem vir receber o prêmio, né? Às vezes quando ganha, a gente tem que mandar o delivery, né? Então ano passado ficou 8 prêmios pra gente mandar pro Brasil inteiro, né? 2 do Rio de Janeiro, 2 do Rio Grande do Sul, né? Espírito Santo, Santa Catarina. Então é muito filme de fora da região e a gente, como não tem dinheiro, né? A gente não consegue trazer eles pra cá, não consegue hospedar. Tem esse probleminha, né? Mas enfim, isso mostra quanto que Jacareí pelo menos está sendo visto, né, no Brasil inteiro, né, a importância do cinema aqui. Estamos no circuito aí, né? Bom, a gente vai voltar a falar mais um pouquinho sobre o Corvo de Gesso, mas antes vamos acompanhar o trabalho desenvolvido pelos vereadores, vamos destacando para vocês alguns desses trabalhos no quadro Momento Legislativo. Tá aí, começamos com o Valmir do Meia Lua, do Parque Meia Lua, do DC. Ele pede informações sobre o prazo para a instalação da rede coletora de esgoto aos moradores do Chácaras Reunidos Igarapés, na região oeste de Jacareí. O vereador Abner de Madureira, do PR, pede a substituição de bloquetes por pavimentação asfáltica na rua João José da Silva, do bairro Jardim Esperança. E finalizando o nosso momento legislativo desta terça-feira, Paulinho do Esporte, do PSD, faz o pedido para a instalação de academia ao ar livre em uma área localizada na rua Luiz de Moura, do bairro Cidade Nova Jacareí, região oeste da cidade. Você pode acompanhar outros destes trabalhos, né, Leilane, em nosso site jacareí.sp.leg.br. Lá você consegue acompanhar todos os pedidos de informação de todos os vereadores. O melhor curativo ainda é o amor. Essa é a frase que descreve o trabalho da Casa do Curativo, que há quase 2 décadas presta serviços gratuitos à população. Toda semana o Maurício faz uma viagem longa. São 4 horas entre um ônibus e outro para chegar a Jacareí. Isso porque ele tem úlcera na perna e precisa de cuidados especiais. Cuidado que recebe há 3 anos da Casa do Curativo. Eu ainda não vi nada parecido. Então é por isso que a gente vem, se sente bem aqui, porque é bem tratado, é bem cuidado. As enfermeiras cuidam bem da ferida.
A Edileuza, que sofre com o diabetes, está só na 3ª consulta, mas já se sente bem melhor. Porque doía muito e agora depois que eu tô aqui não está doendo muito, né? Não dói. Às vezes tinha vezes que eu não dormia de noite com o pé doendo, era dor que eu não aguentava. Então hoje, aí eu consigo dormir bem, não dói muito. Todos os profissionais que atuam na Casa do Curativo são voluntários. Por mês, são atendidas mais de 100 pessoas e todas de forma gratuita. E a missão aqui vai muito além de cuidados médicos. O amor ainda é o melhor curativo. Tem muitos pacientes que vêm porque gostam de bater um papo, um abraço, uma palavra de carinho, sabe? Então isso é muito gratificante. A casa atende pacientes com úlceras varicosas, que são provocadas, por exemplo, pela má circulação do sangue. Parte do material utilizado é recebido através de doação. Os instrumentos são rigorosamente higienizados e a tecnologia é uma aliada, como, por exemplo, a LED-terapia, que está entre os principais recursos dos tratamentos não invasivos. Nós percebemos que, com essa tecnologia, aumenta a oxigenação nos tecidos, isso aumenta também a cicatrização, o tempo de cicatrização ele fica menor. A organização se mantém com doações, eventos beneficentes e conta também com parcerias com escolas de enfermagem. Sob supervisão, os alunos podem auxiliar nos curativos e ter uma experiência fora da sala de aula. A gente às vezes está só tendo aula, a gente só fica vendo em slide, e daí quando chega aqui a gente pode presenciar todo esse carinho, todo esse cuidado com o paciente, tudo preparado com muita atenção. Já são 15 anos ajudando a cicatrizar feridas, sejam elas físicas ou não. Pessoas que encontraram mais que uma casa de curativos. Encontraram uma casa que cuida, que ama e que luta para ajudar o próximo, mostrando o verdadeiro significado do trabalho voluntário. Hoje que a gente vê que deu certo, que a casa existe, quantas bênçãos maravilhosas a gente já conseguiu, quantas curas, quantas altas, assim, quantas amputações deixaram de serem feitas, né? Então é isso daí, pra gente não precisa mais nada, não precisa ter remuneração nenhuma, né? Eu acho que isso basta. Tá aí o trabalho importante lá da Casa do Curativo, né? Que felizmente é comum, já sofreram várias vezes assaltos lá na Casa do Curativo, as pessoas, é uma entidade voluntária, né? Luta para conseguir Vive recursos, através de doação, de eventos doações, beneficentes. E aí tem gente que vai lá e rouba o pouco que eles têm ali para oferecer a uma população que não tem nada. E nossos parabéns, né, ao projeto. Também fica nosso agradecimento à Casa do Curativo, à Malise, ao Dr. Plínio, que é o responsável lá pela casa, por nos abrir as portas e deixar a gente mostrar um pouquinho do trabalho que eles fazem, que ajuda tantas pessoas, né? Pessoas não só daqui da cidade, gente que vem lá de Pinda, como o seu Maurício, que a gente mostrou, ele viaja 4 horas, uma vez por semana, só para poder ter o curativo feito ali, e ele fala que ele nunca viu nada igual ao tratamento que ele recebe. Então, é mais do que um curativo, né? A frase que eles usam, que o amor ainda é o melhor curativo. Então, isso a gente sente de verdade quando a gente participa lá com eles. Então, nossos parabéns ao pessoal da Casa do Curativo. Bom, antes da gente voltar a falar com o Nicolas, vamos ficar sabendo quais as vagas de trabalho que são oferecidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT de Jacareí, nesta terça-feira. Temos então uma vaga para pessoa com deficiência de assistente administrativo, auxiliar administrativo também uma vaga também para cobrador externo, 2 vagas para promotor de vendas. O PAT fica lá no Atendimento Trabalhador, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro. Funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Vamos voltar, Nicolas. O Corvo de Gesso é uma escultura, é legal falar que ela é obra do Raico. Isso, Rafael Raico, que fez tanta coisa legal aqui na cidade também já. Sim, ele que é o idealizador, né, da estatueta. Né? A gente chamou ele, conheceu ele, porque a gente acabou fazendo também uma microbiografia com ele, um mini documentário sobre a vida dele, sobre o trabalho dele. E aí ele fez a escultura, de 3 em 3 anos tem que refazer o molde, né, porque a borracha vai se desgastando, e a gente vai lá na casa dele, ele sempre ajuda a gente, e ele sempre acaba fazendo de novo um novo molde, aí a gente acaba... E o Corvo tem um nome, né? Como que é a história desse Corvo? Por que vocês chegaram no Corvo? Tem a ver com essa coisa do trash, do mau agouro, filme de terror? É um pouquinho mistura, um pouco de terror, né? Corvo, Edgar Allan Poe, tem um pouco disso tudo. A história é bem engraçada, né? Eu não tava, foi bem na fundação do grupo, né? O Vini tava, o Adriano e o Dario Bueno.
eles estavam buscando um mascote pro grupo, uma identidade visual, né? E aí um dia eles estavam no bar, tomando cerveja e tal, quando saiu a noite, estavam andando ali onde é o parque da cidade, né, antes de ter construído o parque, eles encontraram um pássaro preto morto no chão. Aí eles falaram, putz, parece um corvo, não sei o quê. E aí falaram, não, o nosso mascote tem que ser o corvo. Então beleza, sendo que corvo nem vem aqui pro Brasil, né, bem raro, talvez não seja um melro, mas um corvo não era. E aí eles falaram, não, é o corvo, é pássaro preto, tem a ver com essa coisa gótica, né, terror do Edgar Allan Poe, né, tem um filme famoso, né, dos anos 70 com o Boris Karloff, né, que é o Corvo, baseado no conto do Edgar Allan Poe, então vai esse mascote. Não sei se foi na mesma noite ou se foi no outro momento, eles estavam de novo, saindo de uma bebedeira, e aí tinha uma mulher gritando, batendo no portão, William. Pô, a gente tá precisando de um nome, vai William então, né, o nome do mascote, aí ficou. Corvo William é o nosso mascote desde então. Aí tem várias versões deles, né, a gente coloca as versões de artistas daqui de Jacareí, alguns membros do Cineclube, eu, o Serginho, a gente desenhou também capa do fanzine, com várias versões, né. E toda vez o Corvo de Gesso também tem uma imagem, né, essa imagem a gente chama um artista profissional, o Raico já fez a camisa, já nossa, esse ano foi a Niara Silva, que é uma artista aqui de Jacareí, mas mora em São José. E ela que fez a nossa camisa, ela faz uma versão aí, sempre uma versão do nosso mascote relacionado ao tema do Corvo de Gesso. A gente vê que entre os concorrentes, né, ao prêmio, existem pessoas também aqui de Jacareí, claro. Como é que você avalia isso, né? Quando você leva isso para o nacional, como é que você avalia a produção aqui de Jacareí? Como é que isso cresceu, evoluiu ao longo dos anos? Então, para a produção aqui de Jacareí, da nossa cidade, é bem interessante porque o Cineclube se torna um ponto de encontro, né? Qualquer um que queira aprender, queira conhecer um pouco de cinema, queira iniciar nisso, sabe que o Cineclube está ali toda quinta-feira, né? Então a gente acaba sendo um ponto ali, poxa, eu quero exibir, onde que aqui em Jacareí eu posso exibir meu filme na minha própria cidade, para mostrar para meus amigos, para minha família. Então o Cineclube é certeza disso. Então vem a Ana, vem a turma do núcleo de audiovisual, vem a turma, o Vini mesmo, a equipe dele. As pessoas de São José, vira e mexe, vem pra cá também, né? Procurar ajuda nossa. E é muito bom, né? Porque o Cineclube, quando você começa com esse debate, né? Essa discussão, tá exibindo filme de outros lugares do Brasil, uma pessoa de Jacareí para e pensa, pô, não é tão difícil fazer. Com câmera de celular dá pra fazer, né? Pô, eu tenho uma câmera fotográfica aqui, também dá pra fazer, né? Aí começa a pegar dicas com a gente, começa a conhecer um pouco como que os outros produtores fazem e acaba incentivando também, né? Enfim, a gente já vira e mexe, né? A Fundação Cultural oferece oficinas disso. Eu mesmo já dei uma oficina lá de iniciação a cinema, né? Então é sempre bom, né? O pessoal, e começa a virar um ponto de encontro, né? O Cineclube é uma referência, isso que é o bom. Bom, e hoje, amanhã não, na quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 6. Como é que funciona? Vai funcionar aberto ao público? Todo mundo que quiser pode ir prestigiar, então, o Oscar dos curtas-metragens aqui do Vale do Paraíba? Sim, é sempre aberto ao público, a gente nunca cobra nada. A gente gosta de ver a sala lotada, quanto mais gente melhor, né? Que fique gente em pé, que já teve premiação que teve gente em pé na Sala Mar-a-Lago. É gratuito ao público, né? Pode chegar a partir das 7 horas, que vai ter uns comes e bebes lá, a gente já está preparando também. Aí 8 horas vai começar de fato a premiação, né? A gente vai ter 2 apresentações de dança, né? As vinhetinhas, o vídeo do homenageado, o vídeo do cinéfilo do ano, né? E sempre um ambiente descontraído, né? Não é tão formal quanto é o Oscar, só chegar e participar lá, se divertir e conhecer o grupo. Tem alguma novidade na cerimônia? Porque eu sei que o Adriano teve ano que ele já fez alguma surpresa lá. Tem alguma novidade para esse ano? Esse ano é a dança mesmo, tem um vídeo de abertura meio impactante, bastante interessante, feito pelo Tarso, né, cinegrafista aqui de Jacareí. Então fica aí essa surpresinha do vídeo dele, é um curta bem rapidinho, 30 segundos de abertura, isso é interessante. O grupo de dança das meninas, né, dança de rua, bastante interessante também, vai ser em 2 momentos. O homenageado é sempre uma surpresa, né? Esse ano está relacionado às artes plásticas, né? Por isso que a gente gravou com o evento coletivo, com o próprio Raico, com a Niara, né? Para eles falarem um pouco dessa relação arte-cinema, o que é arte para eles. E aí o homenageado vai ser uma surpresinha, como sempre, lá na noite. Esse ano já fecharam as inscrições, mas vocês, como é que faz para entrar em contato com vocês? Tem Facebook, tem o site? Quais são os canais de contato, caso eu, por exemplo, queira exibir um curta que eu produzi? Então, as inscrições a gente vai... Passou ano novo, a gente vai começar a se reunir já em janeiro para acertar editar o regulamento do ano que vem. Provavelmente depois do dia 20 de janeiro deve abrir as inscrições para 2019, né?
E aí pode mandar, sempre vai estar no Facebook, a gente mantém um post fixo lá na própria página do Corvo de Gesso, que a gente tem 2 páginas no Facebook, que é do Cineclube Jacareí e do Corvo de Gesso. Então os posts vão ficar fixos lá, só mandar pra gente, ver as inscrições. Agora tá tudo digitalizado, por isso que o volume aumentou bastante. A gente não tá dando conta de tanto Ficou mais fácil de mandar, né? Ficou muito mais fácil, porque a gente pedia DVD para não perder e tal, fazer cópia. Agora tá tudo digital, então o volume tá muito grande. Então a gente sempre mantém o post fixo. Provavelmente as inscrições devem terminar para ficção e documentário em junho ou maio. A gente vai discutir isso ainda, porque é muito grande o volume de ficção e documentário. A gente não está dando conta. Então, para tentar reduzir um pouco, a gente está diminuindo o tempo. E aí, por enquanto, vai ser isso, né? E aí vai manter esse post fixo no Facebook, mas sempre pode mandar e-mail para a gente, né? O cineclubejacaré@gmail.com. Tem também o do Corvo de Gesso. E estamos aí abertos. Ou quem quiser, melhor ainda, aparecer pessoalmente numa quinta-feira lá para conhecer a gente, né, e deixar o filme com a gente. Toda quinta-feira a gente divulga, inclusive aqui no Bom Dia Jacareí, as dicas de cinema para quem estiver em casa assistindo e quiser prestigiar vocês lá na Sala Mário Lago, o convite está feito. Eu que agradeço. Isso aí. Bom, você também acompanha na programação da TV Câmara. Estão rodando aí as 9 categorias do Corvo de Gesso 2018. Também está no nosso Facebook da TV Câmara. Você pode conhecer lá todos os indicados para o Corvo de Gesso 2018. Cerimônia que acontece dia 6 às 19 horas, quinta-feira. Um evento de quinta, não. É um evento na quinta. Na quinta. Esse ano tá formal, tá bonitinho. A gente tá quase profissional. Quando a gente tava gravando com o Raico, nossa, vocês estão muito profissionais, gente. Vai evoluindo, né? Vai São evoluindo. mais de 10 anos. Mas sem perder o espírito. Exato. Tá sempre legal. Esse espírito descontraído, né? Nicolas, familiar. obrigado também. Deixa um abraço aqui pro Lipe, meu colega de escola, tá lá também no Cineclube. Muito obrigado a vocês também, sempre colaborando com a gente aqui na TV Câmara. A gente que agradece, obrigado por vocês estarem divulgando a gente. Esperamos vocês lá cumprindo o evento, certo? E fica esse convite para toda a cidade poder aparecer lá, certo? Comes e bebes, diversão, família, filmes, é sempre bom um pouco mais de cultura no seu dia a dia. Obrigada, Nicolas. Feito aí o convite para você, então, na próxima quinta-feira, prestigiar, então, o Corvo de Gesso. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência. O Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o nosso trabalho através das redes sociais. Procure por Câmara de Jacareí e TV Câmara de Jacareí. Ou também acesse nosso site jacareí.sp.leg.br. Amanhã, então, a partir das 9 da manhã, você acompanha a 40ª sessão ordinária deste ano. E hoje à noite, a partir das 7 da noite, temos sessão solene aí de outorga de título de cidadão para o Jaime Allen, como falamos aqui já. Nós, do Bom Dia Jacareí, voltamos na quinta-feira. Um grande abraço, até lá.